Olá, meus irmãos, bom dia, graça e a paz a todos. Gente, eu estava aqui pensando sobre algum tema para trazer para o canal e vendo se algumas informações, pedindo a Deus. Eu estava aqui meditando hoje sobre essa questão do uso das máscaras, né? O cristão e a máscara nesse período de pandemia, né? Pós-pandemia. Algumas pessoas chamam de pós-pandemia, né? Mas aí nós ainda estamos enfrentando a pandemia, porque ainda não temos uma cura definitiva, mas os casos estão sendo controlados em alguns lugares do mundo, né? E aqui no Brasil também está sendo controlado. Mas a questão mesmo que eu queria trazer era sobre o uso da máscara, o cristão e o uso da máscara. Por que o cristão ele deve usar máscara, né? A questão é essa. Existe uma pequena divergência entre alguns irmãos, algumas pessoas mesmo. A sociedade ela é dividida em quem quer usar máscara e quem não usa máscara. E a questão principal é como que fica o cristão diante dessa temática, né? Dessa situação. E pensando nisso, eu decidi trazer esse tema, né? O cristão e o uso da máscara. Bom, antes de tudo, a gente precisa entender que nós devemos entender a motivação do que fazemos, né? Nós temos que o nosso culto ele deve ser um culto racional, como Paulo fala. E esse culto racional remete a saber, a entender o que eu estou fazendo. Eu tenho que ter consciência daquilo que eu estou fazendo. Então, diante disso, eu queria falar sobre o porquê o cristão ele deve usar máscara. Não se ele pode ou se ele não pode, mas o porquê que ele tem que usar máscara, ele deve usar máscara. O primeiro motivo é bem objetivo, é sobre... Na verdade, são dois motivos básicos, né? São dois motivos. O primeiro motivo é por conta da obediência, certo? E eu vou falar sobre isso. E o segundo por conta da consciência alheia. Bom, sobre a questão da obediência, Paulo vai dizer lá em Romanos que toda alma esteja sujeita às autoridades, né? Pois não há nenhuma autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Pedro vai falar algo também muito parecido com isso, só que ele vai ser muito mais objetivo na questão cristã, né? Na conduta cristã. Ele vai dizer que por causa do Senhor nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas, né? E assim, e ele ainda fala, né? Pois essa é a vontade de Deus, que praticando o bem, vós silencia a ignorância dos insensatos. O primeiro motivo é muito ligado à obediência, certo? À submissão às autoridades. Uma vez que essas autoridades estabelecem normas, princípios, regras de algo que não vai ferir a palavra de Deus, que não vai de encontro à nossa conduta, né, cristã, que não vai ferir os princípios de Deus, isso deve ser acatado e deve ser entendido por um cristão como uma questão de obediência. Então nós cristãos devemos usar máscara, uma vez que os nossos governantes estabelecem isso como uma regra, como uma lei. E se essa lei não fere nenhum princípio da palavra de Deus, então não há por que nós queremos ir de encontro, nos rebelarmos a isso, certo? Se você tem dificuldade de se submeter às autoridades, ore ao Senhor, peça para que Deus te ajude, e Ele vai te ajudar nessa área, né? Que nada mais é do que a sua natureza pecaminosa tentando se rebelar contra a vontade de Deus, tá? Então, o primeiro motivo tem a ver muito com a questão da obediência, né? Vale muito lembrar, isso aqui é muito importante entender que a questão não é sobre se ela é eficaz ou não, né? Não é se ela é eficaz ou não, se o uso da máscara é eficaz ou não, mas sobre a questão da obediência. Então, pela questão da obediência, nós nos submetemos a essa lei, a essa regra, e nós começamos a usar e temos que usar.
né? Por mais que seja desconfortável, né? Eu particularmente me sinto muito desconfortável. Mas o primeiro motivo é por conta da obediência. E o segundo motivo tem a ver muito mais com a forma como o outro, as pessoas que estão ao meu redor, entendem sobre isso. O segundo motivo tem a ver com a consciência alheia. Paulo vai falar aos Coríntios, no capítulo 10, que ele vai falar sobre que ninguém deve buscar nenhum proveito próprio, mas antes o que é do outro. E ele vai falar nesse capítulo também sobre a questão da consciência, né? Que nós devemos respeitar a consciência daqueles que são fracos na fé, fracos no entendimento, e que muitas das vezes, por pensarem diferente, acabam acreditando que é eficaz ou não. Alguns irmãos, algumas pessoas usam máscara porque acham que a máscara ela vai proteger, que ela vai ter um poder eficaz. Eu particularmente, diante do que eu já tenho visto em relação a isso, eu não acredito que a máscara ela tenha esse poder, ela seja tão eficaz assim. Muito pelo contrário, já ouvimos casos e relatos de inúmeras pessoas que com todos os cuidados ainda assim foram acometidas com essa doença e não impediu, né? Mas a questão aqui não é o que eu acho, a questão aqui não é se eu estou certo ou não, a questão aqui não é a minha opinião, a questão é a consciência do outro. Então, se as pessoas que estão perto de mim acreditam que de alguma maneira a máscara vai protegê-la, então por ela eu tenho que usar e entender e respeitar a consciência dela, independente se isso para ela vai causar algum impacto positivo ou não, mas eu tenho que respeitar a consciência, né? E isso é uma questão de entender a consciência do outro, respeitar a consciência do outro, certo? Paulo também vai falar sobre a questão da comida sacrificada a ídolos, né? E ele diz que não vai fazer diferença nenhuma aquele que come a comida sacrificada a ídolos e aquele que não come. Tipo, nenhum é melhor do que o outro. Então, nesse ponto, nós temos que começar a entender e respeitar. Agora, também é muito importante nós entendermos a questão da consciência. Então, se você chega em um local e você vai sair, você vai no shopping, você vai para um local e ali pede o uso obrigatório da máscara, você vai na casa de uma pessoa, você percebe que essa pessoa ela tem esses cuidados todos, então por ela você tem que respeitar, não adianta você querer empurrar, não, isso é muito pelo contrário, isso vai causar muito mais desconforto do que algo que glorifique a Deus. Então, nessa proposta, eu geralmente costumo dizer assim, se você se sente em paz com Deus e você está em uma casa familiarizada, com pessoas que você já está habituado e você tem paz naquilo, né? E se tem paz nisso, então não vejo problema nenhum de você, se você não quiser usar máscara, se as pessoas que estiverem ali não se sentirem desconfortáveis, estiverem em paz, né, como acontece, eu ando em lugares onde as pessoas se sentem totalmente, elas ficam em paz nessa questão do uso da máscara, né? Então nesse sentido também vale a questão da sua consciência. Então assim, se há uma casa, amigos, pessoas, e essas pessoas não se sentem desconfortáveis ou isso para elas não causa nenhum tipo de desconforto, tudo bem, não há problema nenhum. Agora, se você vai em um local onde é o uso obrigatório da máscara, então é muito importante que você use e respeite, certo? Então, para finalizar aqui, por que o cristão ele deve usar máscara, né? Primeiro, por conta da obediência, né, e sujeição às autoridades, desde que isso não fira os princípios da palavra de Deus. E o segundo, pela consciência alheia, a consciência do outro, né? Não é a questão se o uso da máscara é eficaz ou não, se você está certo ou o outro está errado, a questão não é essa, mas a questão de respeitar o outro, a consciência alheia, certo? Então, pessoal, eu queria agradecer por você ter assistido esse vídeo até aqui, muito obrigado. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, ative as notificações. E até o próximo vídeo. Deus os abençoe. E se vai sair, usa máscara, tá bom? Forte abraço a todos e até mais.